Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, ainda andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós ao meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveríeis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela leitura de Tua Santa Palavra, mais uma vez aqui nesta manhã. Clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco na iluminação para que nós entendamos a Tua Palavra revelada através das Sagradas Escrituras. Que haja milagre nesse momento em nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, chegamos aqui no capítulo 5 e finalmente Paulo começou a tratar de outro assunto. Até aqui, o apóstolo se dedicou a cuidar ou resolver exclusivamente da questão da divisão da igreja. Foram 4 capítulos tratando desse problema da igreja, desse grande problema dos coríntios. Agora Paulo vai poder se dedicar a outras questões igualmente importantes. Questões doutrinárias, questões de falha moral, de conduta moral, que serão tratados agora até o final da carta de 1 Coríntios. Porém, antes de tratarmos do texto de hoje, precisamos lembrar quem era essa igreja, ou como era essa igreja. A igreja de Corintos foi uma igreja plantada por Paulo nessa cidade. Uma cidade importante, uma cidade grega, uma cidade portuária, que como toda cidade portuária era tomada de imoralidade, de problemas de ordem moral, como nós sequer imaginamos. O que acontecia lá naquela cidade era tão terrível que o povo de Corintos era reconhecido entre os outros povos justamente por sua imoralidade, por sua depravação, por sua embriaguez. Um comentarista bíblico diz que, como na maioria dos portos marítimos, Corinto se tornou tão próspera quanto licenciosa. Já o pastor Hernandes Dias Lopes, ele lembra que a palavra Corinthiansestai, ou seja, viver como coríntios, chegou a ser parte do idioma grego e significava viver bêbado ou em corrupção moral. Ou seja, popularmente dizendo, ser um coríntios, ou chamar alguém de coríntios,
era o mesmo que chamá-lo de imoral, de decadente em sua moralidade, de devasso, ou coisa parecida a essa. A prostituição já fazia parte da cultura da região, daquela cidade. O homossexualismo era tão intenso, e mais do que intenso, ele era praticado de forma religiosa. Havia cultos, templos, que eram dedicados a deuses ou deusas da libertinagem ou do sexo, onde sacerdotes ou sacerdotisas ofereciam o seu próprio corpo como imoralidade, como forma de cultuar os seus deuses. Essa era a cidade. Altamente idólatra, com deuses e templos idólatras para todos os lados, uma população completamente corrupta, idólatra e imoral. Precisamos considerar tudo isso quando a gente lê a carta aos Coríntios. Porque o problema de Paulo não era que a sociedade de Corinto estava corrompida. O problema de Paulo não era a imoralidade que acontecia na sociedade de Corinto. O problema de Paulo era que a igreja de Corinto estava se tornando semelhante à sociedade de Corinto. Começavam a ver de fora e não percebiam muita diferença entre os de dentro e os de fora. Tudo que era praticado lá na sociedade era replicado, em alguma medida, dentro da igreja de Corinto. Precisamos considerar isso quando a gente começa a ler o capítulo de hoje. O versículo 1 do capítulo 5 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. O que Paulo está dizendo aqui é que aquela igreja já tinha uma péssima fama na região. Paulo está dizendo o seguinte, já se ouve falar da imoralidade ou das imoralidades que são praticadas dentro de vocês. A imoralidade de vocês já ultrapassou a barreira da igreja, as paredes do templo. E a imoralidade que vocês cometem já tomou um vulto de forma que todo mundo na região já conhece essa má fama de vocês. É isso que ele está querendo dizer quando diz: geralmente se ouve falar, se ouve que há entre vós imoralidade. Então aquela igreja não era mais reconhecida por suas virtudes. Aquela igreja era reconhecida, famosa por seus escândalos. A igreja de Corinto não era reconhecida por seus cultos. A igreja de Corinto não era mais reconhecida por seus pregadores. E já vimos que passaram excelentes pregadores por essa igreja. A igreja de Corinto não era reconhecida por sua obra de misericórdia. Nada disso. Mas a igreja de Corinto era reconhecida por todos os seus muitos escândalos. E o pior, o que acontecia na igreja era algo tão grave que, segundo Paulo, não era tolerado nem entre os gentios. Olha o versículo 1, como diz ainda. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios. Ou seja, irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Corinto era um tipo de imoralidade que nem os incrédulos toleravam. Acontecia entre os incrédulos, mas mesmo os incrédulos não toleravam o que estava acontecendo na igreja. Os ímpios não admitiam entre eles aquilo que estava acontecendo na igreja. A verdade é que havia irmãos vivendo em práticas que até uma sociedade corrupta e imoral como a de Corintos condenava. Que vergonha, não é verdade? Que vergonha. Aquela igreja que deveria ser um farol na cidade. Um farol iluminando todas as densas trevas do pecado. Perdeu o brilho, perdeu a luz. Estava sendo reconhecida por seus muitos escândalos de imoralidade. Mas que pecado tão terrível era esse que a igreja tolerava? Versículo 1 completo diz assim, vou ler de novo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir
a mulher de seu próprio pai. Percebam que é um assunto tão grave, mas que Paulo toca nesse assunto sem nenhum rodeio. Sendo completamente franco, ele expôs, ele descortinou uma história absurda que estava acontecendo no meio da congregação, com os membros da igreja. Um jovem mantendo relações com sua madrasta. Estava acontecendo nessa igreja. Paulo tocou em uma ferida da igreja, mas como nada é tão ruim que não possa piorar, a gente vai lendo essas palavras de Paulo e como que em uma escala crescente, os problemas vão se revelando cada vez piores e mais vergonhosos. O versículo 2 diz assim: e contudo, ainda vós, ensoberbecidos, não chegastes a lamentar, para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Nesse ponto, Paulo estava denunciando, irmãos, que toda a igreja sabia daquele caso. Todos os irmãos sabiam daquela história. Todo mundo sabia daquela prática de pecado. Não era nada oculto, não era nada escondido, não era um daqueles pecados em que a igreja é parte inocente dessa história, não. Segundo Paulo, a igreja sabia, ou a igreja concordava, ou a igreja fingia que não via. De qualquer forma, a igreja pecava. Ou por ação, ou por omissão. Mas mais possivelmente essa igreja naturalizou o pecado no meio deles. É mais provável que tenha acontecido isso. Nesse ponto, Paulo aponta a soberba como sendo a causa dessa igreja não ter tratado de um caso de pecado. Já vimos em outras oportunidades, irmãos, nessa carta mesmo, Paulo denunciando a soberba dos coríntios. Aqui ele diz que ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. É assim que está aí na tua Bíblia também? Ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. A ideia é que os coríntios já se consideravam tão importantes, tão avançados, tão evoluídos, que eles tinham o poder de definirem ou de redefinirem o que era pecado e o que não era mais pecado. A ideia aqui é essa. Eles eram soberbos a esse ponto. Já vimos semana passada que eles se consideravam, inclusive, melhores do que os apóstolos. Então Paulo está denunciando o seguinte: vocês são tão soberbos que vocês pensam ter autoridade para reconceituar, redefinir o que é pecado e o que não é pecado. Coisa estranha. É como se eles dissessem, esse papo de pecado é coisa do passado. Já ouviu alguém falar isso? É como se eles quisessem atualizar a doutrina apostólica para deixar de considerar a fornicação, por exemplo, um pecado grave. Isso estava acontecendo em Corintos. É soberba, irmãos. Achar que tem autoridade para ressignificar pecado, acreditar que tem mais autoridade, mais compreensão, mais sabedoria do que os apóstolos, do que a palavra de Deus, isso é soberba. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Pecado. Segundo o apóstolo Paulo, aquela igreja cheia de si, mas vazia de Deus, perdeu a chance de chorar por um irmão que estava se perdendo. É isso que significa o verbo lamentar aqui no texto. A palavra traduzida por lamentar era utilizada, era a mesma a palavra utilizada para choro em sepultamento. É diferente. Era um termo utilizado para o choro na hora da despedida de um ente querido. É choro por um falecimento. Então, segundo Paulo, a soberba criou uma igreja insensível ao pecado, ao ponto de não perceberem que um irmão estava morrendo, que um irmão estava se desviando, que um irmão estava se afundando em pecado. Queridos, a igreja perdeu a capacidade de chorar, de lamentar,
por um irmão que estava se desviando, por um irmão que estava se enfraquecendo. Isso é uma tragédia. Havia um irmão que estava correndo em passos largos para o pecado e uma igreja ensoberbecida, achando que ela mesma tem autoridade para definir o que é e o que não é pecado, simplesmente ignorou aquela caminhada de tragédia daquele irmão, de um jovem irmão. Ensoberbecidos, não chegastes a lamentar. Que tristeza. Olhe como isso é sério. Somente aqui no versículo 2, Paulo denunciou que a igreja não cuidou, a igreja não lamentou e a igreja não disciplinou. Todo aquele processo de cuidado e de disciplina estabelecido por Jesus em Mateus 18, do 15 ao 17, foi ignorado por essa igreja. Possivelmente uma igreja que se gabava de praticar somente o amor, normalmente é assim. Uma igreja que não repreendia porque amava. Uma igreja que não exortava porque amava. Uma igreja que não disciplinava porque amava. O amor, um troço que a sociedade chama de amor, virou desculpa para tudo ultimamente. Ultimamente não, desde os dias do primeiro século. Por causa da omissão da igreja, o apóstolo teve que agir. Olha a partir do versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós ao meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa era a sentença. Essa era a resolução de Paulo. O que Paulo está fazendo aqui era convocar, irmãos, preste atenção aqui. Paulo estava convocando uma assembleia de membros para tratar daquele assunto. Paulo estava convocando uma assembleia de membros, onde ele não estaria presente fisicamente, mas estaria presente em espírito. A ordem era para a igreja se reunir, Paulo estaria em espírito, Jesus estaria em poder. Unidos vós ao meu espírito pelo poder de Jesus, Jesus estaria em poder. Nessa assembleia de membros, o jovem deveria ser, como Paulo disse, entregue a Satanás. Resolução de Paulo. O que significa que ele deveria ser excluído da membresia da igreja. A dureza dessa resolução de Paulo é compatível com a gravidade do pecado. Ser entregue a Satanás é o mesmo que deixar a segurança do ambiente de comunhão da igreja e caminhar sozinho pelo mundo que jaz no maligno. Ser entregue a Satanás nesse texto significa ser destituído de todos os privilégios de uma ovelha de Jesus. Ser entregue a Satanás nesse texto significa ser afastado do relacionamento da igreja. É de fato uma sentença muito dura. Mas a seguir, depois de discipular o jovem pecador, Paulo volta para a igreja. Disciplinar, melhor dizendo, o jovem pecador. Paulo volta a resolver, a citar a responsabilidade da igreja nesse processo. Paulo repreendeu a igreja aqui no verso 6, quando ele diz: não é boa a vossa jactância. Ou seja, vocês não têm do que se orgulhar. Paulo estava lembrando que foram os membros da igreja que permitiram aquele escândalo. Foram os membros da igreja que foram condescendentes, complacentes, tolerantes, omissos. Paulo está dizendo o seguinte: vocês não têm do que vocês se orgulharem. A história poderia ter sido outra se a igreja tivesse
agido da forma correta, no momento oportuno. Se a igreja tivesse disciplinado esse rapaz, exortado esse rapaz, se a liderança da igreja tivesse buscado um aconselhamento, buscado ganhar essa vida, antes do escândalo chegar de forma irreparável, possivelmente um membro da igreja seria salvo. Mas não, uma igreja omissa, uma igreja que não disciplina mais, uma igreja que não trata mais dos pecados, é uma igreja que dá carta branca para cada um se matar por conta própria. A omissão dessa igreja estava destruindo vidas. A igreja estava tolerando demais casos de pecado. Paulo deixou claro que nem precisava ser muita coisa, bastava uma pequena porção de imoralidade sendo permitida. Bastaria que a igreja tolerasse um único caso de imoralidade para que a saúde de toda a igreja fosse prejudicada. Por isso, Paulo compara um pequeno pecado a uma pequena porção de fermento. Versículo 6 ao 8 diz assim: não é boa a vossa jactância. Jactância aqui é orgulho, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nesses dias, e hoje na IBD, foi relembrada a festa dos pães asmos. Quem esteve aqui vai lembrar que essa festa foi instituída ainda no deserto, durante a peregrinação, depois da saída de Israel do Egito. Aprendemos na IBD que o fermento simboliza a idolatria e a influência pecaminosa do Egito em Israel. Então a festa dos pães asmos, comer um pão sem fermento, apontava para a purificação, para a santidade, para a renúncia que Israel tinha que fazer da influência do Egito, mesmo depois que eles saíram do Egito. Aqui no versículo 7, Paulo faz a mesma analogia. O sentido é o mesmo. Olha o versículo 7 de novo. Lançai fora o fermento, o velho fermento. Em seguida, Paulo compara a nossa vida cristã a uma festa. Festa aqui é a nossa vida cristã, no versículo 8. Por isso celebremos a festa. Paulo está falando da vida da igreja, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os asmos, ou seja, sem um pão sem fermento, com os asmos da sinceridade e da verdade. O que Paulo estava fazendo aqui era chamar a igreja a uma vida de purificação, uma busca por santidade, renunciando tudo que fosse prejudicial à sua fé, mesmo aquilo que parecesse pequeno demais ou insignificante demais. Ou seja, a igreja não deveria começar tratando dos casos absurdos. Não tinha nem experiência, know-how para isso. A igreja deveria começar a tratar dos casos pequenos. Ser intolerantes com casos pequenos. São nos casos pequenos que nós somos disciplinados. Nos casos pequenos. Quer ver uma coisa? Nada melhor para nós treinarmos a obediência dos nossos filhos, senão nas questões menores. Por que a gente escolhe roupa? Ah, pastor, ele pode escolher a roupa. Ele vai escolher a roupa que a gente escolher. Se você não treinar a obediência do seu filho nas questões menores, nas maiores você não vai conseguir. Treine nas questões pequenas, nas insignificantes aos seus olhos. Condicione-o a te obedecer nas questões pequenas, nas insignificantes. Você vê que vai ser meio caminho andado. É isso que Paulo está ensinando aqui. Vocês têm que parar de ser tolerante com coisa pouca. Aquilo que aos seus olhos parece ser insignificante, mas é imoral. Lançai fora esse fermento. Paulo segue disciplinando a igreja. Agora ele vai condenar a associação do crente verdadeiro com o crente impuro. Olha o versículo 9.
Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso, terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Vamos entender isso aqui. Nesse ponto, Paulo afirma que ele já tinha escrito, enviado uma carta aos Coríntios anterior a essa. Se perdeu, não tivemos acesso a essa carta. Paulo já tinha enviado uma carta anterior a essa, e naquela carta ele tinha instruído os coríntios a não se associarem com os impuros. Os coríntios entenderam que não era para se relacionar com gente de fora da igreja. Os coríntios entenderam que crente não pode ter amigo não crente, foi o que eles entenderam. E não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo explica aqui que não era esse o ensinamento. Paulo ainda esclarece que se fosse para vocês não se relacionarem com os impuros lá do mundo, vocês deveriam ser tirados do mundo. É claro que se associar aqui é fazer parte das mesmas obras. Paulo está querendo dizer que o cristão pode, até deve, em algum aspecto, permanecer com suas amizades com os ímpios, até como forma de transformar o mundo em um campo missionário. Ser luz aos ímpios. Nós não devemos parar de nos relacionar com os de fora. Essa ideia de cortar relacionamento com todos lá de fora e achar que só podemos nos relacionar aqui dentro, com os irmãos aqui de dentro, também é soberba, é orgulho. Paulo esclarece que não foi isso que ele disse na primeira carta. Ele diz o seguinte, agora ele ratifica que ele estava se referindo aos impuros de dentro da igreja, não de fora da igreja. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Paulo exorta a igreja a ter um tratamento diferente com esse tipo de gente. Que tipo de gente é essa, irmão? Que tipo de gente é esse que Paulo está se referindo aqui? É o falso crente. É o falso irmão. O apóstolo não está se referindo a um irmão que caiu em pecado. Um irmão que caiu em pecado deve ser tratado com toda piedade e amor. Paulo, nesse ponto, está se referindo ao falso crente. Olha só, de novo, a gente tem que ler o texto bíblico prestando atenção nos detalhes. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, ele não é irmão, ele passa por irmão, ele tem aparência de irmão, ele diz que é irmão, está do nosso lado, canta o que nós cantamos, ouve as pregações que nós ouvimos, faz a profissão de fé que nós fizemos, contudo, não é o irmão verdadeiro. E como nós sabemos que ele não é ainda o irmão verdadeiro, é porque ele não peca, mas ele vive na prática do pecado. Já entendemos bem essa diferença também. O irmão verdadeiro pode cair em pecado, vai cair em pecado. Mas o irmão falso não, ele vive na prática do pecado. As obras denunciam. É aquela pessoa que visivelmente não nasceu de novo. Os seus conceitos não foram transformados à luz do Evangelho. A sua mentalidade não foi impactada pelo Evangelho da cruz. Não tem nem noção de que ele é tão miserável, pecador, como todos os outros. Que acha a imoralidade coisa normal e encontra desculpas e pretextos para a sua imoralidade. Eu conheço um cidadão que ele não pode ver uma mulher casada. Ele chama isso de compulsão. Compulsão. A Bíblia chama de pecado. Pessoa que jamais conheceu a Cristo. Anda no meio de crentes.
é membro de uma igreja, mas só se diz irmão, não é irmão. Paulo termina esse trecho sobre disciplina, orientando a igreja a se preocupar com os de dentro, não com os de fora. Com os de fora a gente se preocupa não disciplinando, mas pregando o evangelho. Agora, disciplina para os de dentro, versículo 12 e 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ou os de fora, versículo 13, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Terrível, né? Os de fora não nos devem satisfação alguma. Os de fora devem satisfação a Deus. Agora, os de dentro, nós devemos satisfação uns aos outros. A nossa vida não nos pertence mais. Quando nos aliançamos aos irmãos, estamos dando a eles uma carta, uma autorização para cuidar da gente. Nós escolhemos, por livre e espontânea vontade, nos aliançarmos com um grupo de crentes. Então nós devemos satisfação, sim, uns aos outros. Se a igreja de Corinto estivesse praticando esses ensinamentos, vivendo de uma forma que se espera que toda a igreja viva, almas poderiam ter sido salvas, vidas teriam salvas na igreja de Corinto. E assim termina o capítulo 5. O tema dessa exposição é disciplina na igreja. E eu sei que esse assunto, essa palavra, gera muito desconforto em muitos irmãos. Eu sei disso. É possível que alguns entre nós esteja convicto de que Paulo foi severo demais, errou o ponto ao tratar desse assunto. É possível que enquanto a gente lê o capítulo 5 de 1 Coríntios, alguém entre nós chegue à conclusão de que isso foi no passado, hoje não precisa mais ser assim. Hoje a igreja pode exercer apenas a piedade e o amor. É possível. Queridos, essa nossa dificuldade em tratar de disciplina na igreja tem algumas origens, tem algumas razões, tem algumas fontes. Eu quero citar apenas 3. Vamos ver se você concorda comigo. Em primeiro lugar, nós não gostamos de tratar de disciplina porque nós somos simpáticos à falta de compromisso, inclusive na igreja. Gostamos de usufruir de um lugar, cantar com os irmãos, ser abençoado numa atmosfera espiritual, mas queremos entrar e sair na hora que a gente quiser, nos envolvermos na medida que quisermos e sem compromisso nenhum. Não esperamos nada dos outros, justamente para que os outros não esperem nada da gente também. E desenvolvemos uma cultura cristã, uma eclesiologia do descompromisso. Ninguém quer um pacto, ninguém quer um compromisso. Eu falava lá no nosso retiro que quando muda, por exemplo, deixa de usar os trabalhadores, deixa de chamar os trabalhadores de obreiros para chamá-los de voluntários, além do status que dá ao camarada ser voluntário e não ser um servo, um obreiro, o voluntário ele vai ter menos compromisso. O voluntário ele não pode ser exigido. Um voluntário, como você vai disciplinar um voluntário, gente? Ele não tem obrigação nenhuma estar aqui, ele está aqui porque ele quer, ele serve porque ele é bonzinho, ele está se doando, está doando a sua vida, o seu tempo. Não tem como disciplinar um voluntário. Essa cultura de falta de compromisso que a gente se adaptou muito bem. A segunda razão de termos dificuldade de falar de disciplina é porque, historicamente, as igrejas erraram quando foram disciplinar os seus membros. É um erro histórico. Não sei se só aqui no Brasil ou no mundo inteiro. Ouso dizer que a maioria das igrejas, na hora de disciplinar, erraram muito mais do que acertaram. Sempre erraram na forma, na intensidade e na motivação. Quantas, irmãos, quantas pessoas, inclusive alguns de nós, já receberam tratamento inadequado, impiedoso, maldoso, cruel,
por gente que fez uso da disciplina bíblica como forma de opressão. Muitos lugares foi isso que aconteceu. Exerceram, eu vi centenas de vezes isso acontecer. A disciplina ser exercida sem amor, sem piedade, sem misericórdia. A gente via no olhar daqueles homens que eles tinham prazer de excluir alguém da membresia. A gente via irmãos afoitos, eufóricos, quando chegou o dia da reunião, para excluir alguém do rol de membros. Uma irresponsabilidade, uma impiedade, aí isso gerou uma igreja moderna que simplesmente abandonou a questão da disciplina, não se disciplina mais. E justamente isso aponta para a terceira razão. A terceira razão de termos tanta dificuldade de falar de disciplina é porque as igrejas pararam de disciplinar. A moda hoje é ou agir como os coríntios, fingir que não está vendo o que está acontecendo, ou então, eu vou te falar exatamente o que os pastores fazem. Eu estou falando dos nossos pastores, dos pastores batistas. O pastor chega para um membro que incorreu em um erro grave, em um pecado grave, e simplesmente pede o membro para escrever uma carta se desligando da membresia. E resolveu o problema. Resolveu o problema. Se não é membro, pode até frequentar, continua frequentando, nada muda não. Às vezes entrega um cargo, uma função, né? Mas continua frequentando a igreja sem problema nenhum, agora ele está desligado da membresia, pode continuar em sua prática de pecado. Esse é o cenário ideal do inimigo da igreja. Por quê? Porque o pastor não tem trabalho, a igreja não tem problema, e o pecador não é tratado, o pecador não é cuidado. O irmão é simplesmente abandonado à própria sorte, para se afundar cada vez mais no seu pecado, como diz a Bíblia. Quem é sujo, suja-se mais ainda. Infelizmente, a maioria das nossas igrejas pratica a disciplina, ou seja, deixaram de praticar a disciplina. Tem essa ação, age dessa forma, na hora de tratar de um pecado. Queridos, as igrejas jamais deveriam ter abandonado a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. As igrejas deveriam terem aprendido, redimido a sua forma de disciplinar um membro faltoso e nunca abandonar a própria sorte. Nunca. Há um modelo de tratamento. Há um modelo pelo qual nós devemos seguir na hora de cuidar de um irmão que caiu em pecado. Esse modelo foi estipulado pelo próprio Jesus, que vai desde uma exortação, um aconselhamento privado, até, e tão somente se for o caso, a exclusão da membresia. Quem estipulou esse modelo foi nosso Cristo, em Mateus capítulo 18. Eu vou ler para os irmãos. Os irmãos conhecem esse texto. Mateus 18, a partir do versículo 15, nos dá esse parâmetro. Olha o que disse Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão e acabou o assunto. Compreendeu isso aqui? Você soube que teu irmão pecou, você vai até... quem soube foi você, não foi eu. Foi você. Vai você a teu irmão, aconselha-o, exorta-o, ore com ele. Ele se arrependeu, abandonou a prática, acabou o assunto. Acabou o assunto. Não vem nem me dar um feedback depois. Depois a sua língua vai coçar, não vai? Vai, pastor, irmão, vai querer me falar do resultado. Eu não quero nem saber, está resolvido. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo quem? A igreja inteira? Não. Uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, você não conseguiu resolver sozinho, chama 1 ou 2 irmãos, piedosos, maduros na fé, e vai conversar com esse irmão. Resolveu o problema? Acabou o assunto. Esgotou o assunto ali. Versículo 17. E se ele não os atender,
dize-o à igreja. Agora traz a igreja. Vê que a igreja é uma terceira instância, né? A igreja é uma terceira ação. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se ele resolveu, se arrependeu diante da igreja e mudou de atitude diante da igreja, também acabou o assunto. Agora, se ele não se arrependeu mesmo diante da igreja, Jesus continua dizendo, e se recusar ouvir também a igreja, aí sim, considera-o como gentil ou publicano. Ou seja, tem uma ordem aqui estipulada por Cristo, o qual a gente precisa seguir à risca, na hora que vamos tratar de disciplina em nossa igreja, e simplesmente nós não fazemos mais isso. Preste atenção, irmãos. Jesus, nesse texto, não nos deu um modelo de como excluir alguém, não é esse o modelo. O que Jesus nos ensinou aqui é como devemos lutar intensamente para não perder um irmão que caiu em pecado. A exclusão aqui é o ato final, de quando todas as forças foram esgotadas. Mas segundo esse modelo de Jesus, a gente não vê. O que nos salta aos olhos não é uma pessoa sendo excluída do convívio da igreja. O que nos salta aos olhos é um irmão lutando para ganhar o outro. É um grupo de irmãos lutando para salvar o outro. E quando não consegue, chama a igreja para lutar por aquela vida. Quando ninguém consegue, aí sim, aquele irmão é desligado do rol de membros. Está me entendendo? O método de Jesus fala de amor, não fala de exclusão. Fala de luta por uma vida. E não de se livrar de um problema. A exclusão do corpo é apenas no caso extremo, em que o pecador não se arrepende, ele é impenitente e não deseja abandonar o pecado. Por isso que Jesus definiu que se tudo isso acontecesse, aqui no versículo 17, era para considerar aquele irmão como gentio e como publicano. Ou seja, a igreja foi vencida em sua luta por salvar uma vida. Que pode acontecer. Pode acontecer. Eu quero com isso partir para a conclusão, para as aplicações. Porque nas aplicações nós vamos entender que o exercício da disciplina na igreja só é válido se ele for regado por amor. Disciplina é um ato de amor. Há exemplos do nosso Deus que corrige e açoita quem Ele ama, é o que a Bíblia diz. A exemplo do nosso Deus, nós concluímos que só disciplina quem ama. Um pai e uma mãe que não ama, não disciplina. Deixa o garoto fazer o que ele quiser. Vai se queimar, vai se cortar, vai se machucar. O nosso amor é materializado na forma como nós disciplinamos quem nós amamos. Então, disciplina na igreja não pode ser visto como uma ação dura de religiosos legalistas. Não é isso, não. A disciplina na igreja precisa ser entendida como uma ação de amor, de uma igreja que ama, de irmãos que ama. Isso significa o seguinte, que se você não for movido por amor, nem se mova. Nem se mova. É um assunto que cabe muito bem toda hora fazer essa analogia com a criação de filhos, por quê? Porque tem hora que o guri faz o negócio que nós somos tomados de ira. Pai, se a gente pegar, machuca, não é verdade? Se pegar, machuca. Então, a ira não é o motivador, não deve ser o motivador para nós disciplinarmos os nossos filhos. Vai disciplinar os seus filhos com ira, vai sair do ponto. Essa semana eu contava para o Arthur de uns vizinhos nossos, quando a gente era criança, todo mundo apanhava muito. O estranho era o dia que a gente não apanhava. Mas os meus vizinhos apanhavam mais. E eles começavam a gritar, mãe, você está me matando, mãe. Os homens desse tamanho, você está me matando. A irmã pegava eles de jeito.
Esses dias eu vi um vídeo, acho que era um padre contando que ele só levou uma surra da mãe dele, da vida toda. Só uma surra. O resto foi tentativa de homicídio. O resto parecia que era para matar. Se a gente for disciplinar com a motivação errada, vamos errar. Você não pode, ao ver o pecado do seu irmão, se sentir tão santo, tão soberbo, tão indignado, e vai tratar do seu irmão com esse coração soberbo. O que devemos fazer é o seguinte: você viu o teu irmão em pecado, e você, por amor a ele, por piedade a ele, sabendo que ele está caminhando passos largos para a destruição, por amor a ele, você vai se mover. Não conseguiu, você vai chamar outras pessoas que amam o irmão para se moverem em favor dele. Porque disciplina sempre será um ato de amor. Amor, em primeiro lugar, pela igreja, combatendo o pecado pessoal, combatendo o nosso pecado pessoal e ajudando uns aos outros na luta contra práticas pecaminosas, estaremos assim cuidando da igreja do Senhor. Nós amamos a igreja. Não queremos ver a igreja envolvida em escândalo. Olha que tristeza. Essa igreja de Corinto era famosa por seus escândalos de imoralidade. Quem ama a igreja não se contenta com isso, não fica feliz com isso, pelo contrário. Nós não temos o interesse de ser aplaudidos pela sociedade. Mas se formos humilhados, se formos perseguidos, que seja por causa da cruz de Cristo, não por causa dos nossos pecados. Então nós disciplinamos por amor à igreja. Em segundo lugar, nós disciplinamos por amor ao irmão. Como eu disse, quem não ama é que não disciplina. É impossível dizer que te amo, mas não me importar ao ver você caminhando para o abismo. É impossível. É impossível isso. É mentira esse amor. A ação da igreja, dos cristãos, a disciplinarem um membro é para salvá-lo e não para perdê-lo. Mesmo nos casos mais extremos. Olha só. No versículo 4, no versículo 3, Paulo ordenou, sentenciou como ele deveria cuidar daquele irmão. No versículo 5 diz que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Para quê? Para ele ir para o inferno? Para esse miserável ir para o inferno e sofrer no inferno a vida inteira? Não. Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui é um versículo enigmático, eu sei. Aqui é um versículo difícil. Mas o que mais nos parece é que Paulo estava dizendo o seguinte: ó, esse irmão vai ter que passar por uma peneira. Esse irmão, ele vai ter que ser entregue na mão do diabo para quê? Para que, se caso ele for um salvo de verdade, ele vai padecer, a sua carne vai ser humilhada, ele vai padecer no corpo para que o seu espírito seja salvo. Possivelmente para que dê tempo dele se arrepender, para que ele volte aos pés do Senhor. Ou seja, algum sentido, alguma coisa nesse sentido, porque Paulo deixa claro que a ideia não era entregá-lo na mão do diabo e abandonar o irmão. A ideia era ver esse irmão salvo, pelo menos no último dia, de alguma forma, pela graça de Deus. Porque disciplina é um ato de amor pelo irmão. Por fim, a disciplina é um ato de amor pelo nome de Deus. Como igreja, nós temos a incumbência de zelarmos pelo nome santo do Senhor. Nós não podemos permitir que o nome santo de Deus seja zombado, muito menos por causa da gente. Então nós amamos essa igreja. A Igreja Batista da Graça ama a igreja do Senhor. Ama uns aos outros. E ama o nome de Deus. Por isso nós exercemos a disciplina aqui nesse lugar. Graças a Deus nunca chegou ao ponto de nós termos que dividir com alguém. Já chegou ao ponto de eu chamar um outro irmão. Mas até aqui, nesses 4 anos de caminhada nossa, todos os nossos casos que tivemos que intervir foram bênção de Deus. Os irmãos abandonaram suas práticas, voltaram, se arrependeram, estão em nossa comunhão. E eu fico muito feliz por isso. Mas nós não
temeremos quando tivermos que agir de forma mais incisiva para a glória do nome de Deus e para a edificação da igreja do Senhor. Amém? Sim, eu amo.